Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o pastor Fernando Carmona, e eu quero deixar hoje para vocês uma reflexão da palavra de Deus baseado na história de Naamã. Essa história está no segundo livro dos reis, eu vou ler aqui no computador, no capítulo 5, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5, no versículo 1 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este um varão, homem valoroso, porém leproso. Aí eu vou ler aqui no finalzinho, no versículo 8 diz assim: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e te ficarás purificado. E aí, eu vou ler aqui no versículo final, a Bíblia diz que Naamã, no versículo 14, ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do profeta, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Irmãos, a história de Naamã nos mostra que um homem sem Deus, ele pode ser rico, ele pode ser poderoso, ele pode ser aclamado e espiritualmente perdido. Veja bem, irmãos, que o texto sagrado diz que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria, era um general. O texto diz que ele era aclamado pelo povo, ou seja, era um homem de muita importância, era um homem poderoso, um homem experimentado nas batalhas. Porém, o texto sagrado diz que ele sofria de uma das piores enfermidades da sua época, que era a lepra. Não quero falar aqui sobre a lepra dentro da cultura de Israel, porque Naamã, ele não estava em Israel, ele era sírio. Então, toda aquela ritualística que nós conhecemos, Levíticos capítulo 13, Levíticos capítulo 14, que fala a respeito do leproso, não se aplica em Naamã, porque Naamã não vivia dentro dos termos de Israel, ele era sírio. Então aquela lei, toda aquela cerimonialística que havia com relação ao leproso, não se aplicava em Naamã. E eu quero usar aqui, irmãos, a lepra como pecado, porque a lepra, irmãos, naquela época não tinha cura, não havia tratamento, era uma doença extremamente contagiosa, era uma doença terrível. Havia alguns tratamentos disponíveis naquela época, mas a cura mesmo não havia ninguém, não havia nenhum médico que poderia proporcionar a cura para este homem. Então nós vamos observar que Naamã era um campeão de batalhas, Naamã, ele era um general, porém ele tinha essa enfermidade, ele tinha uma área na sua vida que era vulnerável. E eu observo, irmãos, olhando para esse texto, observando o seguinte, que todo homem que está ausente da graça de Deus, aos olhos de Deus, ele é leproso. Não importa como um homem é visto ou como ele se vê, todo homem aos olhos de Deus que está ausente da graça, ele é leproso. E a lepra, então, irmãos, ela fala da depravação humana, da nossa natureza pecaminosa. Interessante que não há cura para a lepra. Não há cura para o pecado. Não existe, irmãos, ninguém neste mundo que tenha poder para resolver o problema do pecado. Nós sabemos, irmãos, que somente há um que resolveu e resolve o problema do pecado. E este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós lemos a história de Naamã, nós vamos ver que Naamã, ele foi curado da sua lepra. Então nós podemos dizer que Naamã, ele alcançou a salvação, porque Naamã, ele vivia na Síria, eles adoravam a outros deuses, mas quando ele foi curado, ele disse: a partir de hoje, eu não me dobro diante de nenhuma imagem de escultura, eu não adoro a nenhum outro Deus, senão ao Deus de Israel, o Deus que me curou, o Deus que me resgatou, o Deus que me limpou desta lepra. E eu quero, irmãos, em primeiro lugar, falar sobre uma ferramenta, um instrumento da graça de Deus que se manifestou na vida de Naamã para que ele pudesse alcançar a salvação. A Bíblia diz no versículo de número 2, que numa dessas guerras aí do exército de Naamã, eles trazem consigo da terra de Israel uma menina. E essa menina, ela foi pega
para servir na casa de Naamã como escrava. E ela ficou sob os cuidados da esposa de Naamã. Então eles vão para a terra de Israel, eles trazem essa menina, e essa menina é colocada na casa de Naamã para servir a esposa de Naamã e também o general. E essa menina, irmãos, é interessante que essa menina, ela não tinha nome. Essa menina não aparece no texto, em lugar nenhum nas escrituras, a sua genealogia. Não existe nenhuma referência ao seu lugar de nascimento. A única informação que nós temos é que ela foi levada para servir na casa de Naamã como escrava. E essa menina foi a ferramenta de Deus para trazer a cura para Naamã. Esta menina foi a ferramenta, foi o instrumento da graça de Deus para salvar a vida de Naamã. E sabe o que é que eu vejo nesse texto, irmãos? É o agir de Deus em trazer salvação àqueles que estão perdidos. Deus vai pegar uma menina que não tinha expressão. Deus vai usar uma menina que não aparece o seu nome, uma menina que não era importante, para salvar um general. Então Deus vai pegar alguém pequeno para salvar o grande. Deus vai pegar, irmãos, uma menina que não tinha expressão para salvar alguém que tinha expressão. E eu me lembro, irmãos, do que Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, que diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Meu irmão, deixa eu dizer uma palavra de Deus para você. Quem sabe você está assistindo esse vídeo, não sei que horário você está assistindo, não sei de qual cidade, de qual lugar do mundo que você está assistindo esse vídeo. Mas eu acredito que Deus nos colocou em sintonia nesse momento. Talvez você está aqui angustiada ou angustiado, quem sabe você está chorando, quem sabe você está perplexo, quem sabe o seu coração está machucado, quem sabe você é como Naamã, você é alguém que já venceu na vida, você é alguém que já foi forte, já foi poderoso, mas você se sente ausente da graça de Deus, parece que está faltando alguma coisa na sua vida, ou quem sabe o seu marido está assim, a sua esposa está assim, ou quem sabe um filho seu está sofrendo neste momento. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que Deus vai agir na sua vida. E não queira entender, irmãos, o modus operandi de Deus. Não queira tentar entender como Deus vai fazer, como Deus vai agir. Veja, irmãos, que Deus pegou uma menina pequena para confundir o grande. E nós lemos aqui em 1 Coríntios que Deus, ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus vai entrar com providência na sua casa, Deus vai entrar com providência na sua família, e pode ser que Deus use alguém que você nem espere, pode ser que Deus use alguém que você olha e diga assim, é muito pequeno, é uma pessoa que não tem expressão, mas Deus vai usar as coisas pequenas para fazer coisas grandes na sua vida. Deus também pode não só usar pessoas para abençoar a sua vida, ou para ser um instrumento de salvação na sua casa. Deus também pode usar situações que aos teus olhos parecem loucura, que aos teus olhos você vai dizer assim, meu Deus, isso aqui não existe. E Deus está dizendo assim, eu uso as coisas loucas para confundir as sábias, e eu uso o fraco para confundir o forte. O importante, irmão, é Deus agir na sua casa. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o texto diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E aí no capítulo 1, versículo 25, diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Então veja bem, irmãos, Deus está agindo na sua vida. Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Não pense você que Deus só vai usar o grande, só vai usar o poderoso. Deus usa quem Ele quer. Deus usa a ferramenta que Ele quer. Quando Deus quer fazer, não existe absolutamente nada e ninguém que possa interferir no plano de Deus. Deus vai visitar a sua casa. Em segundo lugar, eu vejo essa menina, irmãos, como uma representação da igreja. Veja bem, irmãos, que essa menina,
ela está servindo na casa de Naamã, a esposa de Naamã, e em nenhum momento ela foi desrespeitosa. Ela não foi uma menina chata, uma menina insuportável. Ela não foi uma menina que queria empurrar a fé goela abaixo na esposa de Naamã. Tudo que essa menina fez foi abrir a boca e apontar a solução. Agora, irmãos, em segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 3, olha o que essa menina diz para a esposa de Naamã: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. E ela fala com certeza agora: ele o restauraria da sua lepra. Ela estava na casa de Naamã como escrava. Ela poderia ter ficado quieta, afinal de contas, ela estava diante de um general. Ela poderia olhar para si mesma e dizer: sou pequena demais para falar alguma coisa. Mas ela viu o sofrimento de Naamã, ela viu o sofrimento da esposa de Naamã, e ela disse: eu não posso me calar. Eu sei a solução, eu tenho a resposta que essa mulher precisa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ela aponta para a solução. E ela diz: lá em Samaria tem um homem de Deus que pode resolver o problema do seu marido. Lá em Samaria tem um profeta, e este profeta tem poder para curar o seu esposo. Então veja, irmãos, um detalhe interessante. Por que é que essa menina, ela representa, eu quero trazer esta representação da igreja. Ela estava numa situação complexa. Afinal de contas, ela havia sido tomada para ser escrava. Ela se vê obrigada a deixar a sua família, deixar a sua casa, para viver a serviço de uma família extremamente poderosa. Então, irmãos, o contexto não era favorável para essa menina. Tudo conspirava para ela ficar ali numa vida oprimida, viver a vida toda ali de forma anônima no que diz respeito à sua fé, servindo na casa de Naamã. Ela poderia se render diante da imponência de um general da envergadura de Naamã e ficar quietinha. Mas ela teve uma percepção extraordinária. Aquela menina, dentro do coração dela, ela sabia que ela não havia sido levada para aquela casa para ser uma escrava, mas ela sabia: Deus me colocou nesta casa para falar, para apontar a solução. Deus me colocou nesta casa para fazer a diferença. Deus me colocou nesta casa para ser um instrumento de salvação. E tudo que ela fez foi abrir a boca. Talvez você sofre com um marido, com filhos, ou com alguém que você ama, talvez um patrão, talvez um amigo lá no seu trabalho. Deus tem colocado pessoas como Naamã no seu caminho, e muitas vezes a igreja, e não estou generalizando, ela tem se calado, e alguém ousa dizer assim: ah, mas não há mais salvação, não tem mais salvação de almas, as pessoas não estão mais vindo para a igreja, as pessoas não estão mais frequentando os templos. E a grande pergunta é a seguinte: por que as pessoas não estão mais sendo salvas? Será que Deus se enfraqueceu ao longo da história? Será que a salvação, ela tem sido ineficaz? Eu acredito que não. E a resposta, irmãos, está nesse texto aqui, em Romanos capítulo 10, versículos 14 e versículo 15, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, irmãos, olha aqui o que diz o texto. Como as pessoas crerão se elas não ouvem? Como elas ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então não é Deus, irmãos, que enfraqueceu, é a igreja que se calou. Porque se a gente inverter o versículo, a gente vai dizer assim, ó: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então tudo começa com a pregação. Se ninguém pregar, ninguém ouvirá. Se ninguém ouvir, ninguém vai crer, irmãos. Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para operar. O que está precisando, irmãos, é a gente abrir a nossa boca e anunciar a palavra de Deus, anunciar a solução, anunciar a salvação. Deus está dizendo para você que está aqui nesse vídeo: não se cale. Eu não sei aonde você está, eu não sei aonde você trabalha, quem sabe você está no meio de pessoas destruídas, mas Deus está dizendo que Deus te colocou aí para você ser um porta-voz. Deus colocou você aí para você abrir a sua boca e anunciar a palavra, porque você tem palavras que podem mudar a história desta pessoa.
Você tem palavras que podem libertar esta pessoa. Você tem palavras que podem fazer essa lepra, esta obra de Satanás na vida dessa pessoa ser quebrada, ser destruída. Então, o problema não está em Deus que não salva, mas está com a igreja que não prega mais. Em Atos capítulo 8, do versículo 35 ao 39, a Bíblia conta a história do eunuco de Candace. O texto diz que o Espírito Santo pega Filipe e leva ele para Gaza, para a região desértica. Filipe vê o eunuco que estava dentro de uma carruagem. E o Espírito Santo fala para Filipe: corre e vai junto à carruagem. Quando Filipe chega na carruagem, o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí Filipe pergunta: você entende o que você lê? Ele disse: como eu entenderei se ninguém me explica? Se ninguém abre para mim a compreensão do texto. E a Bíblia diz que Filipe, ele sobe na carruagem e ele começa a interpretar para o eunuco as escrituras. E sabe qual foi o resultado? O eunuco se batizou e foi salvo. Por quê? Porque Filipe não se calou. Filipe foi lá, irmãos, e pregou. Foi lá e trouxe a lume a revelação da palavra de Deus, e ele foi salvo. Então Deus está dizendo para você que você tem que abrir a sua boca e falar. Você não tem que ser grosso, você não tem que ser mal educado, você não tem que empurrar a sua fé goela abaixo no seu marido e nem ser uma pessoa desagradável. Não, mas mostre a saída, mostre a solução. E a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há em nenhum outro nome que importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus que salva. É no nome de Jesus que o seu marido vai se converter. É no nome de Jesus que Deus que vai salvar seu filho. É no nome de Jesus que a sua família vai ser restaurada. É no nome de Jesus que a porta vai abrir e o milagre vai chegar na sua casa. E a Bíblia diz, irmãos, para finalizarmos aqui, que Naamã, a esposa de Naamã contou para ele, o que a menina falou, e ela vai diante do rei, e o rei envia Naamã até o profeta, e o profeta, irmãos, então, ele envia um mensageiro e diz assim, pede para Naamã, se ele quiser ser curado, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. No começo, irmãos, estas palavras do profeta Eliseu, elas foram meio desaforadas, assim. O Naamã recebeu essa palavra com muita tristeza, ele começa a questionar no seu coração, mas ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele mergulha 7 vezes, ele foi curado da sua enfermidade, porque ele creu, ele ouviu a palavra, ele creu e ele obedeceu. E a Bíblia diz que quando Naamã dá o último mergulho, a sua pele estava como a pele de uma criança. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não basta você só ouvir a palavra, você tem que crer e colocar em prática. Se Naamã tivesse cruzado o braço, tipo assim, não gostei da palavra do profeta, eu acho que eu não vou pular no Rio Jordão, não, vou lá no Rio Barbano, não precisa disso. Ele não receberia a cura, porque a cura dele estava condicionada à obediência. E por isso que a Bíblia diz, irmão, se você crê, você verá a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque existem coisas que Deus quer fazer em nós, que elas vêm em resposta à nossa obediência, à nossa declaração de fé. Você precisa crer, você precisa acreditar que Deus vai agir na sua casa, e Deus vai agir na sua família. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que assim como Deus restaurou a vida de Naamã, Deus vai restaurar a tua vida também. O nome dele será glorificado na sua casa, será glorificado na sua vida. Eu quero profetizar que pessoas serão salvas através de você. Quem sabe você não tem nome, você não tem expressão, mas Deus vai te colocar em lugares para você abrir a sua boca e falar, porque você vai ser usada como instrumento de salvação. Que Deus te abençoe, que Deus fale mais ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.